Oi, eu sou a Clara E eu sou a Jéssica. e esse é o serviço de representação do Miyazaki. Uma mulher amaldiçoada, um mago misterioso, uma bruxa gananciosa, um castelo que não é exatamente um castelo e uma guerra sem aparente motivo. É aqui que conhecemos Sophie, a heroína do vídeo de hoje. A Sophie aparenta ser uma mulher tímida, insegura e bastante introvertida. Ela é uma chapeleira que mora no subúrbio da cidade e que herdou essa chapelaria do pai dela. Então ela sente que ela tem o dever de cuidar daquele lugar e de prosseguir com a tradição da família de ser chapeleiro. Ela vive uma vida pacata e sem muitas emoções, e boa parte da sua insegurança tem fundamento no fato de que ela não é tão bonita quanto a mãe e a irmã, que são mulheres muito bonitas, loiras de olhos azuis, dentro de um padrão que aparentemente parece ser um padrão de beleza dentro do mundo da Sophie. A irmã dela, a Letty, trabalha em uma confeitaria no centro da cidade e é constantemente assediada por homens por ser muito bonita, enquanto que a Sophie é preterida em relação a ela por não ter uma beleza estonteante. A maior qualidade da Sophie provavelmente é o fato dela ser muito gentil e bondosa, e também ser uma pessoa muito doce, de quem é impossível não gostar. Ela não faz distinção entre as pessoas que ela vai ajudar, tanto que pode ser a vilã do filme, quanto um espantalho de cabeça de nabo que ela tira de uma moita. A Sophie também é muito responsável e muito consciente de todas as coisas que ela precisa fazer. Por conta da personalidade boa dela, ela acaba atraindo muita gente, porque as pessoas gostam de estar perto dela. Ela faz com que as pessoas se sintam bem por ser tão gentil quanto ela é. A trama do filme meio que gira em torno dessa insegurança em relação à aparência, não só da Sophie quanto do Hal também, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Dessa incapacidade que a Sophie tem de se impor em relação às outras pessoas e ser bastante passiva em relação a muitas coisas. É só quando ela é amaldiçoada pela bruxa da Terra Abandonada que ela finalmente enfrenta o desconhecido, que ela finalmente sai do lugar comum dela, sai da zona de conforto para poder desafiar o que quer que seja e tentar achar uma cura para ela mesma. Quando ela chega no castelo, a velhinha rabugenta e ranzinza de repente vira enérgica, mandona e super organizada, que é um lado da Sophie que a gente não consegue perceber quando ela mora na chapelaria. A Sophie possui longos cabelos castanhos e olhos também castanhos. Ela é uma mulher bonita, só que a beleza dela é muito comum, o que faz com que ela não se destaque entre as outras pessoas e as outras mulheres. Essa insegurança dela em relação à aparência também se reflete nas roupas dela. A Sophie usa roupas de tons frios e fechados e roupas muito simples, que ela mesma faz uma piada quando ela é amaldiçoada, dizendo que finalmente as roupas dela batem com a personalidade dela. E isso é meio que uma tentativa dela de se encaixar ainda mais e ainda mais deixar de ser notada pelos outros, porque ela aparenta não conseguir lidar com a atenção dos outros em relação a ela e a beleza dela, porque ela acha que ela não é bonita. As roupas dela, inclusive, são bem menos espalhafatosas que as roupas que a mãe dela aparece usando logo no começo do filme. A mãe dela tem babados, tem pedras, tem joias, tem luvas muito bonitas, um corte diferente, e a roupa da Sophie é simples e sem graça. O Castelo Animado é um filme inspirado em um livro homônimo da Diana Wynne Jones, que é uma inglesa da qual a Jéssica vai falar mais um pouquinho daqui a pouco para vocês. E existem diversas diferenças entre a Sophie do livro e a Sophie do filme. Começar que a Sophie do livro é ruiva, tem talento para magia, é extremamente teimosa e, inclusive, a personalidade mais forte da Sophie dentro do livro rende muitos diálogos interessantes entre ela e o Hal, que é extremamente mimado e chato e arrogante, e é meio que um contraste de personalidades. Enquanto a Sophie é a pessoa responsável, o Hal é a pessoa que tá, tipo, dane-se a vida. Essas alterações feitas no filme pelo Miyazaki foram todas assinadas embaixo pela Diana. Ela assistiu ao filme, ela amou e, inclusive, ela comentou que finalmente havia encontrado outra pessoa que pensava tão parecido com ela em relação a essa história. Então aqui a gente vê a mesma história contada por duas pessoas diferentes e de maneiras diferentes. A história começa quando a Sophie é salva de um assédio cometido por dois homens dentro de um beco vazio por um homem misterioso e muito bonito. Só que esse cara é o Hal, que é um mago dito como super cruel, que rouba o coração das damas e que destrói e que come o coração das damas. E existem várias histórias ao redor desse cara que ninguém sabe muito bem se são verdade.
Só que o Hal está sendo perseguido pela bruxa da Terra Abandonada, ou pelas criaturas que ela faz para perseguirem ele. E isso acaba causando problemas para Sophie, porque a bruxa da Terra Abandonada acredita piamente que a garota conhece o paradeiro do mago e vai atrás dela. É na noite desse mesmo dia que a Sophie é amaldiçoada, porque a bruxa da Terra Abandonada persegue ela até a chapelaria e já chega lá sendo super arrogante e antipática. E quando a Sophie fala, olha, desculpa, mas a loja já tá fechada e você deveria sair, a bruxa fica bem irritada e amaldiçoa ela, transformando ela numa senhora de 90 anos. É então que a Sophie se vê tendo que arranjar uma solução para essa maldição. E nessa busca, ela acaba encontrando o castelo animado no meio do nada, com a ajuda de um espantalho com cabeça de nabo. E ela odeia nabos, e ela deixa isso bem claro pra ele. O castelo, na verdade, não é bem um castelo, é mais uma coisa bizarra, que é uma aglomeração de cômodos. Ele parece com um animal quadrúpede, ou seja, um animal de 4 patas, mas ele também, ao mesmo tempo, parece com um carro ou algum tipo de máquina movida a vapor. E eu não tô falando de steampunk porque ele não é de madeira, ele é de metal. E ele é muito bizarro. E a Sophie mesmo comenta, nossa, isso não é um castelo, isso é uma coisa feia. E de fato, de fora, é muito feio. Ele é estranho. Só que por dentro, o castelo é muito maior do que ele aparenta por fora, porque, obviamente, magia. E ele é cheio de segredos e singularidades, que entre elas está o Calcifer, que é o demônio do fogo que mantém esse castelo vivo, andando, e que controla tudo, a água quente, o fogo, tudo dentro do castelo. Quem controla é o Calcifer. A Sophie acaba se tornando a governanta do lugar, porque o castelo consegue ser mais feio dentro do que ele é fora, porque ele é completamente bagunçado, ele é nojento, não existem talheres limpos para se comer. O dono da casa é completamente relapso em relação a cuidar da casa, ele não para lá e, obviamente, que o lugar fica uma bagunça. Ela se torna essa governanta e ela começa um frenesi de limpeza, e até o Merkel, que é o aprendiz do Hal, que também mora lá, comenta com algumas pessoas da cidade: cuidado, tem uma bruxa da limpeza em fúria ali dentro. Logo no primeiro encontro dos dois, Hal e Sophie, dentro do castelo, o Hal percebe que a Sophie está amaldiçoada. E por conta de um bilhete que ela trazia no bolso e que ela nem sabia, ele descobre que foi a bruxa da Terra Abandonada. E que só o fato da Sophie estar no castelo já representava o fato da bruxa estar perseguindo ele e tentando roubar o coração dele. Porque ela acreditava que roubando o coração dele, ela ia continuar sendo bonita e jovem, porque ela tem uma loucura em relação à beleza, que a Jéssica vai falar mais um pouco depois pra você. Por conta desse frenesi de limpeza que a Sophie tem, as poções e as soluções que o Hal usava pra pintar o cabelo, porque ele aparece como loiro, elas acabam se misturando e acaba acontecendo um desastre. O cabelo dele é tingido de outra cor, ele entra em uma crise emocional, ele se sente extremamente deprimido porque ele é uma pessoa extremamente fútil. Ele acredita que a beleza dele dita o valor dele diante da sociedade. Aí a Sophie tem uma reação extrema. Ela grita com o Hal, ela fala: é muito egoísmo seu dizer que beleza define a pessoa, porque eu nunca fui bonita na minha vida. Então é meio que um momento de choque, onde ela sai correndo do castelo, ela fica chorando lá fora, o cabeça de nabo vai até ela consolar. Aí ela toma a decisão de voltar para dentro do castelo e cuidar do Hal, porque ela acredita que ele é completamente sem jeito e completamente sem capacidade de se virar sozinho, porque de fato ele é muito mimado. É nesse momento em que o Hal fica completamente transtornado porque não é mais bonito, e a Sophie fica completamente irritada porque ela acha que ele é um idiota, que a gente vê a maior semelhança entre eles dois. Tanto o Hal quanto a Sophie têm problemas em relação à autoestima e insegurança em relação à aparência. Só que eles expõem isso de maneira diferente. Enquanto a Sophie tenta se retrair e não ser notada, o Hal é o contrário. Ele precisa ser notado, ele precisa ser admirado, ele precisa ser elogiado para se sentir bem. Ao mesmo tempo que o Hal é um rapaz muito bonito e poderoso, ele também é muito fútil e covarde. Ele tem duas identidades falsas ou secretas que são chamadas pelo rei para participar da guerra. Só que ele declina os dois pedidos, mesmo ele tendo feito um juramento diante do rei que ele serviria ao rei se esse rei pedisse. Como a gente vê tudo pela ótica da Sophie, a gente acaba percebendo que o Hal é meio que uma criança. Ele é completamente irresponsável
E ele não liga muito para as coisas dele, tanto que ele deixa o castelo virar praticamente um lixão. E depois dessa crise que o Hal e a Sophie têm, ele passa a se interessar muito mais por ela, principalmente quando ela aceita se passar pela mãe dele, para que ela vá justificar o fato de ele não ir para a guerra porque ele é um covarde, que ele mesmo admite. Então que a gente começa a perceber que eles começam a ficar muito próximos e que eles começam a formar uma família meio fora dos padrões, um tanto quanto troncha, mas nem por isso deixa de ser uma família. Lembra de que quando eu falei da Sophie, apresentei ela pra vocês, eu falei que ela parecia ser tímida e introvertida? Pois é, na verdade só parece mesmo. Isso tudo é meio que efeito de muitos anos de uma personalidade sendo afogada. Ninguém dava muita bola para as coisas bonitas que a Sophie conseguia fazer. E ela era sempre muito menosprezada porque ela não conseguia ser tão bonita e incrível quanto a mãe e a irmã eram. Isso acaba gerando nela uma insegurança muito forte em relação a ela mesma. Tanto que ela mesma não consegue acreditar que ela é bonita mesmo ela sendo. É ao se tornar essa senhora de idade que a personalidade real da Sophie vem à tona. A delicadeza, a bondade, a gentileza e o jeito como ela consegue ser até um pouco artística, que foram muito apagados durante a vida inteira dela por conta de todos os padrões impostos em relação a ela, são finalmente vistos dentro da história. Ela se torna uma pessoa muito mais leve ao ter que não se preocupar com o fato de precisar ser bonita, porque agora ela é uma senhora de 90 anos de idade, beleza não significa nada para uma pessoa na cidade. Esse fardo que é a beleza acaba sendo deixado de lado e ela vira outra pessoa completamente diferente. Ela se torna mais enérgica, animada. É literalmente outra pessoa do começo para o final do filme. Isso também é meio que uma característica do Miyazaki, porque a gente vê que ele não dá tanta atenção para beleza, porque beleza não é algo funcional, não é algo que você precisa de fato ter para ser uma boa pessoa e para viver. É só um negócio que algumas pessoas têm e que com o tempo vai embora. Inclusive, justamente pela Sophie se tornar essa senhora de 90 anos de idade, esse é um filme muito representativo, porque agora pensando, é o único filme que eu me lembre que tem uma senhora de idade como protagonista. É muito normal a gente ver homens mais velhos, pessoas muito mais novas, mas normalmente mulheres mais velhas não aparecem nos cinemas. Elas são deixadas de lado. Tanto que teve uma polêmica enorme quando a atriz da Princesa Leia voltou para os filmes, porque ela envelheceu, como qualquer outra pessoa da série envelheceu. Só que as pessoas não queriam ver uma mulher velha, eles queriam que trocassem a atriz por outra mulher mais jovem e mais bonita. Só que, obviamente, não fizeram isso e a gente tem essa personagem maravilhosa, que é uma Leia mais velha, mais madura, e isso que faz a personagem ser bonita. Só que o filme acaba não passando no teste de Bechdel, porque a Sophie tem pouquíssimas falas com outras mulheres que não são referentes a homem, na verdade sobre um homem só, que é o Hal, mas que todos esses diálogos eles não têm profundidade e eles acabam invariavelmente parando no mesmo lugar. Hal. Eu não tenho nenhum arrependimento desse ser meu filme preferido do Miyazaki. E Castelo Animado possui algo muito em comum em relação aos filmes do Miyazaki, porque a moral do filme, a lição que ele tenta trazer pra gente, ela não tá no meio do filme ou durante o filme inteiro. Na verdade, ela só se concretiza no final do filme, depois do clímax da história. Que é quando a gente vê que a Sophie finalmente conseguiu se transformar em uma pessoa segura, uma pessoa que não aceita as coisas de maneira passiva e que ela luta, de fato, pelas coisas que ela quer. Assim como A Viagem de Chihiro, o Miyazaki não entra em muitos detalhes de como aquele mundo novo funciona. E, na verdade, isso não é necessário. Ele só explica pra gente o que a gente precisa saber. A gente não precisa entender exatamente como tudo acontece, tipo nos filmes do Nolan. A gente não tá ali pra conhecer aquele mundo, a gente tá ali pra acompanhar uma história fechada dentro daquele mundo. O mais importante dentro desse filme é a gente entender quem é a Sophie, quais são as histórias e boatos, todas as lendas envolvendo os magos e bruxos, e que há uma guerra completamente sem sentido acontecendo naquele lugar. Quem assistiu ao vídeo sobre a Chihiro deve lembrar que eu comento que em A Viagem de Chihiro e o Castelo Animado, o Miyazaki ele para de centralizar o antagonismo em apenas um coadjuvante ou poucos coadjuvantes. Então, novamente, há vários personagens secundários com funções bem específicas no roteiro. Como segue a tradição, eu vou começar falando das coadjuvantes femininas do filme. E a primeira que a gente pode citar é a primeira que a gente conhece na história, que é a Bruxa da Terra Abandonada. A Bruxa da Terra Abandonada é a bruxa responsável por transformar a Sophie em uma velhinha de 90 anos. Ela tá muito apaixonada pelo belo mago Hal, por isso ela fica meio cega de amor por ele e acaba sendo egoísta e egocêntrica, fazendo de tudo para se aproximar dele e passa por cima de tudo e de todos para isso. Mas seguindo a comum sororidade
rivalidade entre as mulheres nos filmes do Miyazaki, mesmo a Bruxa da Terra Abandonada se comportando mal, a Sophie, que é uma pessoa super boazinha e empática, ela ajuda ela e acolhe ela depois que ela toma a sua forma original. E como é que é a forma original da Bruxa da Terra Abandonada? Ela é uma senhora que aparenta ter, sei lá, mais de 90 anos, mais de 100 anos, mais do que a própria Sophie amaldiçoada. Porque ela usa os poderes dela para se manter jovem. Ela vai ser atacada pela Madame Sullivan, que vai tirar todos os poderes dela, mas em vez de abandonar ela, a Sophie vai acolher ela e levar ela junto com ela, e não vai deixar ela lá jogada ao léu, sei lá pra o que a Madame Sullivan quer fazer com aquelas pessoas. Quem é a Madame Sullivan? A Madame Sullivan é a mestre do Hall, a professora de magia dele. A Sullivan é provavelmente a personagem mais forte no filme, e ela confronta o Hall ali no momento em que ela quer que ele vá servir o rei na guerra e ele não quer participar disso. Por isso, negando os comandos dela, ele pede que a Sophie, que está lá, uma senhora idosa, vá até o castelo do rei falar com ela, dizer que ele é um covarde inútil e que ele não vai participar disso, não vai fazer esse trabalho. Mas ela vai descobrir toda a face bem rápido, vai desmascarar a Sophie, que na verdade não é mãe do Hall e sim está apaixonada por ele. Ela vai atacar todo mundo, o Hall vai ter que intervir, aparecer lá para salvar todo mundo daquela loucura, da confusão. Mas ela é uma mulher fria e calculista, que já tinha atacado a Bruxa da Terra Abandonada, assim como muitos outros bruxos e bruxas, magos e feiticeiros do reino, que ela tá sugando os poderes a mando do rei. Outras duas coadjuvantes que vemos no filme são a irmã da Sophie e a mãe da Sophie. A irmã da Sophie, a Letty, a gente conhece bem no comecinho do filme, quando a Sophie vai visitá-la no trabalho dela, que é uma espécie de confeitaria, restaurante, e elas sentam para conversar, e a Letty diz pra Sophie que ela deveria largar a vida que ela tem, buscar uma que fosse melhor, que fizesse ela mais feliz. A mãe da Sophie, a senhora Honey, nós vemos em dois momentos do filme, que é logo no começo, quando ela tá na chapelaria da família, falando com a Sophie. E no final do filme, ou quase do meio pro final, quando ela engana a própria filha a favor do rei, porque ela tá em busca de informações sobre o paradeiro do Hall. E assim a gente percebe e passa a entender melhor por que a Sophie é como ela é. Já que o ambiente em que ela mais deveria ter confiança, ela não tem, que é na própria casa dela. A família dela não tem estrutura, fazendo com que ela seja essa pessoa retraída e insegura que ela é, no lugar que ela deveria mais se sentir protegida, que é dentro da própria casa. Um detalhe muito importante que vale ressaltar é o quanto a irmã da Sophie e a mãe dela são diferentes dela na aparência. A mãe dela e a irmã dela são duas mulheres que, dentro dos padrões de beleza e estereótipos, são muito bonitas, porque são loiras, magras, altas, andam sempre super arrumadas, maquiadas, com roupas de cores extravagantes, muito deslumbrantes. Então são mulheres que chamam muita atenção por onde elas passam, tanto que a irmã dela é super cogitada no emprego dela, os homens ficam loucos atrás dela, da Letty. E a mãe dela também é muito imponente. Agora, falando dos coadjuvantes masculinos, que também tem um papel muito importante na história da Sophie, a gente pode começar pelo primeiro que a gente conhece no filme, que é o Markel. O Markel é um menino de apenas 10 anos, um menino bem fofinho, que é o aprendiz de feiticeiro do Mago Hall. Ele acaba passando muito tempo sozinho dentro do castelo, porque o Hall não para em casa. E tipo, ele é uma criança precisa de cuidados, precisa de atenção, coisas que ele não tem. Então ele acaba ficando muito sem cuidados, largado no castelo e trabalhando sozinho. Isso tudo faz com que ao mesmo tempo ele seja um menino muito precoce, mas ele também é obediente e solícito. E apesar de não gostar da Sophie assim que ela chega no castelo, ele fica tentando ajudar ela e tentando tirar ela de problemas logo ali quando ela chega e ainda está se adaptando e não sabe muito bem como é que funciona o trabalho dele no castelo. Nós não temos muitas informações sobre o Markel no filme, mas fica implícito que ele é um menino órfão. Então, mesmo com a resistência inicial que ele tem com a Sophie, ela acaba virando uma figura materna para ele, por estar cuidando dele e do castelo, a ponto dele não querer mais soltar dela depois. E tem um momento muito fofo do filme, um dos mais bonitos, em que ele diz pra ela, Sophie, não me deixa, por favor, você tem que ficar. E ela diz que vai ficar. E ele fala que ama ela e que agora eles constituem uma família juntos. Outro membro dessa família nada tradicional que começa a ser formada é um dos típicos mascotes bizarros dos filmes do Miyazaki, que é o Calcifer. Quem é o Calcifer? O Calcifer é um demônio do fogo, uma espécie de labareda, de chama, que fica ali acesa fazendo o castelo ambulante funcionar. O Calcifer é o personagem secundário mais importante do filme, porque ele está relacionado à história de vida pessoal do Mago Hall. E eles guardam um segredo juntos ali que eu não vou contar aqui porque é spoiler. No começo, o Calcifer é hostil e grosso com a Sophie assim que ela chega no castelo,
Mas como todo mundo, ele acaba gostando dela depois, né? Porque assim, as heroínas do Miyazaki, sempre que elas chegam, todo mundo tem uma resistência inicial ali, mas elas sempre acabam conquistando todo mundo. Outro personagem amaldiçoado da história, vocês devem ter percebido que tem muitos personagens amaldiçoados aqui, é outro mascote nada convencional, que é o Cabeça de Nabo. É a primeira figura estranha que a Sophie vai conhecer quando ela ainda tá a caminho do castelo, e que de primeira vai parecer que ele é uma ponta solta ali, um ser aleatório na história, só que não, ele vai ser fundamental e muito importante no filme. Só que eu não vou falar isso também, porque também é spoiler. E eu não sou artigo da Wikipedia que dá spoiler. É interessante a gente falar que um dos pontos que a gente considera mais bonito sobre o Castelo Animado é essa família nada tradicional que vai começar a ser formada pela Sophie, pelo Hall, Mark, pela Bruxa da Terra Abandonada e até pelo Remy, o cachorro da Madame Sullivan. Essa família nada tradicional que vai ser formada de um jeito completamente aleatório a partir da empatia muito grande que a Sophie tem pelas pessoas. Ela vai acolhendo todo mundo e todo mundo começa a se unir, começa a ficar junto. Uma família que vai se unir não pelos laços de sangue, já que eles vão ficar juntos por opção e não por obrigação. Eles vão encontrar um sentido na vida deles no momento em que eles podem se apoiar, encontrar motivações no outro. Falando um pouco agora sobre o livro que inspirou esse filme, já que, como a Clara disse, o Castelo Animado, na verdade, se trata de um livro da escritora britânica Diana Wynne-Jones, que foi publicado em 1986, e na verdade é uma trilogia de livros, que até chegou a ser publicada no Brasil, só que faz um tempinho já, e eles não chegaram a fazer reimpressão, reedição, esgotou, e hoje em dia é super difícil achar para comprar mesmo os livros usados. E tem 3 diferenças bem pontuais que a gente pode citar do filme pro livro, que é o Markel, no livro, na verdade é um adolescente de 15 anos chamado Michael Fisher. E a Sophie, na verdade, tem 2 irmãs. Uma delas é a Martha, que não aparece no filme, mas ela é citada em menção honrosa ali em um momento como a mulher que foi sequestrada pelo Mago Hall porque se apaixonou por ele, pela beleza dele. E a Madame Sullivan, na verdade, é a fusão de 2 personagens masculinos do livro, mas como Miyazaki tem preferência por mulheres nos papéis de destaque, ele preferiu fazer uma mulher para esse papel aí da mestra imponente do Hall. Esse é o filme mais europeu do Miyazaki e que de fato parece ter sido feito para agradar o público ocidental que ele tem. A narrativa de Castelo Animado é muito parecida com as narrativas de romance que a gente tem aqui no Ocidente, que tem um final fechado, que tem a concretização de um romance, e que são coisas que a gente sabe que não acontecem normalmente nos filmes do Miyazaki. Vi de Princesa Mononoke, onde a San e o Ashitaka não ficam no final, vi de Chihiro e Haku, que não ficam no final, e vi de Nausicaa, que não tem um romance. Então, não é muito normal para ele deixar os protagonistas com um relacionamento fechado e um final feliz na história, como a gente está acostumado a ver nas histórias da Disney, por exemplo. E provavelmente é por isso que ele é o filme preferido de muita gente aqui no Ocidente, o que não é o meu caso, porque o meu caso é muito mais uma identificação com a Sophie do que qualquer outra coisa. Porque é um filme muito mais fácil de ser compreendido. Talvez por isso ele seja um dos únicos filmes do Miyazaki que tem esse final feliz, com todos os conflitos resolvidos, com a história fechada, que é algo que a gente normalmente não vê. O Castelo Animado também fala sobre a guerra e como ela não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, a guerra retratada dentro desse filme, ela só mostra muita destruição e, inclusive, o próprio Hall, ele tem aversão à guerra. Não é só por ele ser covarde que ele não quer ir lutar. Na verdade, ele não quer ir lutar porque ele acha a guerra feia, ele acha matar feio, apesar de que ele acaba tendo que matar para poder salvar as pessoas que ele gosta e etc. O filme também fala muito sobre beleza e como ela tende a corromper as pessoas que a possuem. Vídeo Hall, que está o tempo todo tentando ser o mais bonito possível, e a Bruxa da Terra Abandonada, que faz uso de todo tipo de feitiço, poção, e inclusive a ponto de tentar roubar o coração de outro mago para continuar sendo bonita. O Castelo Animado é ao mesmo tempo um filme muito trágico e feliz. Ele consegue ser bonito e feio e pesado e leve ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você está ali vendo a guerra, existem pessoas formando uma família completamente fora dos padrões, tentando viver uma vida simples e normal, só que eles não conseguem porque tem uma guerra acontecendo. Existe caos e morte, destruição ao redor deles. Então, esse filme fala muito sobre como a guerra, como esse horror
acaba afetando a vida de pessoas normais que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o fato de duas nações estarem em guerra. Mas acima de tudo, eu acho que esse filme é sobre amor. Não só o amor romântico que a Sophie e o Hal acabam demonstrando um pelo outro, mas também o amor materno que a Sophie demonstra pelo Merkel, a sororidade que ela demonstra pela bruxa da Terra Abandonada, o amor que ela sente pela irmã dela, mesmo que a irmã dela não seja um personagem tão grande na história. O amor que salva, literalmente, o mundo da guerra, porque existe um príncipe desaparecido e é amor que salva esse príncipe. É quase como se o filme e o próprio Miyazaki quisessem dizer pra gente que amor é o único jeito de a gente solucionar as questões que a gente tem uns com os outros, porque não adianta nada ficar brigando. Porque brigar não vai levar a lugar nenhum, só vai acabar machucando um ao outro. E que, na verdade, no fundo, tudo que a gente precisa é amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Gente, finalmente chegamos ao último filme, à última análise. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de todos os outros. Eu espero que vocês tenham assistido todos os outros. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, comentem com as suas opiniões, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Se vocês quiserem mais informações sobre a gente, tem todos os links aqui embaixo, é só clicar em mostrar mais, que vai ter todos os nossos contatos. E continue acompanhando o canal, que a gente ainda vai fazer um vídeo aí de balanço geral e pra dar uma última conversada, um papo com vocês, certo? Tchau!